Olá, pessoal, eu sou o Laércio Brito, mais conhecido como o Alquimista Quântico, né? E eu tenho o prazer hoje de iniciar essa nova temporada, essa primeira grande temporada, aqui como o Alquimista Cast. E por que o Alquimista? Para fazer uma alquimia do seu dia, do seu momento. É um momento para você relaxar, para nós falarmos de magia, desmistificar várias coisas que acontecem no meio holístico, no meio esotérico. Para quê? Para quebrar essas crenças limitantes que muitas vezes nos impedem de ser feliz, né? Então vamos promover a nossa alquimia? Então seja bem-vindo ao Alquimista Cast. Nesse primeiro momento, abrindo já essa primeira temporada, né? Eu trouxe aqui e me sinto hoje muito lisonjeado, muito privilegiado de estar com uma pessoa que eu já aprendi muito, aprendo constantemente. Para mim, é uma referência no meio magístico, é uma referência como pessoa, é uma referência como mulher também, como profissional. Desculpa o tema, mas é uma pessoa fodástica, né? Não sei nem se podia falar isso, mas já falei, né? Então, seja muito bem-vinda, minha amiga Thaís Pavanelli. Oi, querido. Olá, né? Pessoal, tudo bem? Laércio, muito obrigada. Você sabe que nós somos irmãos de magia, somos amigos íntimos. Você é uma pessoa muito querida. Muito obrigada por essa oportunidade e mais por a gente estar estreando juntos. Pois é, olha como você é especial. Muito obrigada. Eu não podia escolher obrigada, pessoa melhor. Obrigada, ai, desculpa, já te interrompi, mas enfim. É assim, eu não podia ter escolhido pessoa mais especial, porque é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa que, inclusive já falando da Thaís, né? Ela é fundadora da Divina Linha, né? É uma pessoa assim que tem uma bagagem de conhecimento na área da psicanálise também, né? Como eu vou dizer, é uma pessoa que é uma referência no meio, né? Então, muitos magistas, bruxas de várias ordens que eu conheço, as que eu não conheço e ainda as que eu vou conhecer, tenho certeza que todos conhecem ela. Então, imagina como eu tô me sentindo, assim, iniciando essa primeira temporada com o privilégio da sua presença. Eu tô muito feliz também, Laércio. Muito feliz pelo seu sucesso, pelos seus novos projetos. A gente curte muito, eu curto muito as coisas que você faz, então eu tô realmente muito feliz com esse convite. Tamo junto, legal, é isso aí. E assim, agora para quebrar o gelo, né? Pena que não tem um pãozinho aqui, sabe por quê? Você sabe por quê? Sabe qual é um dos bordões dela? Vocês têm ideia? Imagina o pãozinho aqui, o que você vai fazer? Tá benzido. Tá benzido. É a bruxa mais católica que eu conheço. É que é uma coisa assim, né? A gente fala, né, dessa coisa do catolicismo, não é bem o catolicismo, mas eu acredito muito na missão, né? Naquilo do que Jesus, né, falou. O que ele queria? Ele queria trazer o amor, ele queria trazer o respeito. E é nisso que eu acredito também, muito. Em que a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que amar, a gente tem que ser generoso, a gente tem que se doar realmente, né, na vida. Então, é isso que eu acredito, muito. Olha, interessante falar, até complementando o que você está falando, que assim, a gente está falando aqui de Cristo, mas não o Cristo da Igreja Católica. Não. É o Cristo como um avatar. O Cristo, assim como foi o Buda e outras grandes... Os mestres ascensionados, Sim. né? Então, assim... eu falo assim dessa pegada da Thaís por conta dessa questão do amor crístico que ela desperta nas pessoas, sabe? Que é uma coisa incrível. E aí, para começar, já começando, vamos dizer assim, a ideia desse podcast é justamente falar da questão da Divina Linha, né? Que é uma das empresas dela, né? Porque essa mulher aqui não é pouca coisa não, né? É super empreendedora, é uma mulher empoderada e eu sou
eu representando nesse momento o sagrado masculino, reconheço, né, o sagrado feminino que ela representa, porque os sagrados, eles não só se reconhecem, como eles também como vou dizer, se valorizam, se engrandecem, porque ambos somos sagrados, né? Ambos têm que trabalhar junto, ambos têm que andar juntos, né? Assim como yin e yang, Exatamente. né? Quente, frio, sol e lua, né? Uhum. Somos complementares. Na verdade, somos cada um completo em si dentro da sua divindade, vamos dizer assim, porque todos nós temos a nossa centelha divina, vamos dizer assim, mas quando a gente reconhece no outro o seu sagrado, a coisa toma um outro patamar, né? Com certeza. Né? Essa é a nossa ideia. Dá a mãozinha, né? Aqui pra mim. Ai, nossa, que energia gostosa. Boa sorte, querido. Né? Muito. Pra nós. Pra nós. Então, assim, pra a gente começar a conversar direitinho, primeiro, que ela já benzeu a água, acho que vocês já entenderam, né? Tá benzido. Com certeza. Essa coisa do benzido, só explicando um pouquinho. Conta aí a história, é muito engraçado. Eu venho de uma família, né, de uma família católica, mas também minha avó, ela tinha essa coisa da bruxa, né, do benzimento, do trabalho com as ervas, ela lia cartas, então a gente vem, né, dessa tradição. E era tradição na minha casa ter o pãozinho de Santo Antônio. E foi uma coisa que eu sempre gostei, porque eu acho que traz prosperidade, eu acho que traz um alimento sagrado, realmente. E tive, né? Sempre fiz. E no tempo da pandemia, ficava difícil a gente, porque não era eu que benzia. Quem benzia eram os padres, né? Porque essa é a tradição. E aí eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí foi essa coisa, não. Eu comprei os pães e eu falei, não, tá tudo fechado, mas não vai deixar de estar bento. Então, eu realmente fiz uma oração e falei, tá benzido, é bem por aí. E deu muito certo, porque ó, a gente já fez vários cursos, junto, inclusive alguns que você ministrou, né, Magia dos Anjos, e tudo mais. Essa mulher, gente, é um poço de conhecimento, vocês não têm ideia. E a gente tava lá numa das reuniões e o povo tava com uns pãozinhos lá, eu não entendi direito. Aí eu vi um pão pra lá, um pão pra cá. Aí todo mundo juntou uns pão, ela tá vencido. O incrível que pareça, o meu pão durou, ó, várias, sabe? Eu perdi até a noção do tempo, porque o pessoal pega o pão e guarda dentro da despensa, né? Porque o pão representa o trigo, né? Que é o alimento sagrado. O alimento sagrado, tá? Então, assim, a ideia do pão era justamente a gente guardar na despensa para trazer prosperidade para todo mundo, né? Porque ambos aqui, nós somos os loucos da prosperidade. Ah, com certeza. Você quer prosperar, vem junto com a gente. Junto com a gente. Eu já me sinto na categoria de esquizotérico, porque tudo que você vai falar de prosperidade, eu tô ali. Por exemplo, hoje, não quero focar muito nisso, mas assim, hoje eu tô aqui com a pulseira do Feng Shui, eu tô aqui com a pulseira do olho de tigre, tem outras coisas aqui, inclusive, emendando o assunto, pensa só, nessa primeira temporada, estamos falando de uma pessoa super empreendedora, né, da divina linha, e eu hoje estou divino. Tá divino. Né? Tá divinando. Inclusive, estou divinando, né? Justamente com uma das vestimentas produzidas pela Divina Linha, que inclusive ela está hoje toda vestida para matar, na verdade, né? Se for parar para analisar, você pode ir para todo e qualquer ritual que você vai matar com essa roupa aí, né? Eu gosto bastante dela. Ela é uma roupa que foi confeccionada exclusivamente para um encontro. Para uma deusa que nós apreciamos muito. Eu tenho uma consideração muito grande, que é Lilith, e ela foi realmente feita exatamente para essa deusa, né? Para usar nos rituais dela. Imagina, então, a energia que gira em torno disso. Por quê? Porque ela fez uma roupa consagrada para Lilith e nós estamos aqui iniciando com uma vestimenta que já foi consagrada para essa grande deusa, né?
Eu até estou com uma outra vestimenta aqui. Inclusive, se você quiser falar sobre ela, porque ela é a propriedade disso, o que eu estou vestindo hoje, Thaís? Você está mais ligada para a egrégora Hindu, né? Hindu. E é uma bata, né? Ela é uma bata que ela foi confeccionada exatamente para esse fim, né? Então, a Divina Linha, ela vem com uma proposta já há 10 anos, né? Há 12 anos atrás, eu quis fazer algo diferente e pensei realmente na parte de moda. Não que eu tenha uma formação, mas sempre gostei, sempre quis alguma coisa de tornar bonito, né? Vamos dizer assim que você jogou pro universo e falou: exatamente. Como que eu posso chegar nisso? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer essa mudança? Porque, inclusive, eu ia até aproveitar de perguntar isso, que assim, em que momento você concebeu ou pensou na Divina Linha? Então, eu sou psicóloga, tenho toda a minha formação na psicanálise, gosto muito do que eu faço. E antes disso, né, alguns anos antes, eu fui estudar magia. E sempre gostei, mas eu não tinha ainda como, né, aonde ir, porque eu acho muito importante, hoje, quando você vai fazer um curso, ou quando você vai estar num coven, né, ligado à bruxaria, você tem que ter muito cuidado com quem você vai buscar, né? Quem você vai procurar para isso. A gente tem várias tradições dentro da magia, da bruxaria. Eu, particularmente, faço parte da bruxaria natural. Fui iniciada e sou sacerdotisa pela tradição Ser Divino. Que, inclusive, eu faço parte. Inclusive, né? Ele é meu irmão de magia. E vinha de uma carreira, né, dentro de uma instituição, que era uma associação voltada para o estudo da criança e do adolescente, em que eu já estava ali há 21 anos. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu estava cansada do que eu estava fazendo. Eu não via mais crescimento ali. Eu queria algo que eu Você sentia estagnada? Muito estagnada, muito. E eu queria fazer coisas diferentes. E a moda, né, a Divina Linha entra na minha vida também por conta da minha iniciação. Porque despertou, né? Me despertou aquela necessidade. Então, assim, eu sempre gostei de fazer coisas em que eu pudesse entender. Eu sou muito curiosa, né? Então, eu sempre quis fazer coisas que realmente trouxessem um crescimento, não só pessoal, mas financeiro também. E a minha iniciação, infelizmente, né, as minhas vestimentas, porque a gente utiliza uma vestimenta para iniciação, no caso da nossa tradição, nós tínhamos 2 vestimentas. A primeira, que é a branca, e depois a preta. Então, a primeira, quando a gente está ali, né, é como se a gente fosse virgem, né? Então, a gente podia até falar do vestido de tal, mas a gente já fala, né? E aí, lógico, tem tradições também, como o Laércio está falando, vestidos de céu, mas você vem com uma roupa branca, depois, em algumas tradições, isso aí, durante tirado, o próprio rito, a pessoa você fica vestida de nu. Exatamente. E depois você coloca, após, né, esse processo, você coloca uma roupa preta. Mas cada tradição tem a sua Depende forma... muito do sacerdote, da sacerdotisa, enfim. do grupo, né? E tal. E tanto a minha roupa, a branca deu certo, mas a segunda roupa ficou horrível, ficou mal feita. E quando um determinado dia foi perguntado o que vocês vão fazer com a magia, né? Depois que a gente já tinha feito a iniciação, eu falei, gente, eu queria fazer algo diferente. E foi quando eu me lembrei dessa coisa da roupa. Porque você se sentia incomodada e viu naquilo ali uma possibilidade. Sim, um mercado muito grande. Visionária. Muito grande. E aí fui começando. Gente, eu não entendia de nada. De moda, nunca costurei. Não costuro até hoje, eu não tenho essa habilidade. Incrível, eu digo que né? eu tenho 2 mãos esquerdas, mas eu tenho uma criatividade muito grande.
Sempre usei muito a parte, né, de comunicação, sempre fui muito comunicativa, então eu peguei aquilo que eu tinha de melhor. E eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer nesse momento também que a gente está passando na vida. É uma reflexão das pessoas poderem entender quem elas são. E aí entra a psicologia, né? Então, você não faz magia se você não se conhece. Muito interessante. E aí porque está muito correlacionado, porque é a própria construção, o conhecimento do próprio ser, né? Sim, é aquilo que você se identifica, né? Então, eu utilizo muito do meu conhecimento, né? De tudo aquilo, do meu histórico dentro do atendimento psicológico, para poder, inclusive hoje, construir a roupa. Olha. Né? Então, não é só, vou lá, faço e acabou. Não. Eu tenho que entender o que o meu cliente quer, estudar muitas vezes, junto com ele, as suas egrégoras, a sua tradição, para a gente poder confeccionar isso. Olha, eu tive até uma ideia aqui, Thais, para ver se a gente consegue consolidar essa ideia. É assim, primeiro, não é simplesmente você quer fazer uma roupa, tem um porquê. Normalmente as pessoas quando procuram a Thaís, Sim. Acredito eu que deve ser porque estão passando por algum tipo de iniciação em alguma tradição ou sentem o chamado, né? Então, muitas vezes, terapeutas e membros de várias outras ordens, enfim, às vezes em algum momento sentem a necessidade de ter uma roupa, ter uma vestimenta, algo que traga, desperte esse divino, e aí procuram ela, né? Também, mas a maioria realmente, porque nós temos também o bruxo solitário. Ele não precisa fazer parte de nenhuma tradição. O porquê que você usa uma roupa Isso é ritualística, importantíssimo. né? Já tá fazendo. A nossa entrevista já tá em transmissão de pensamento, gente. Já então, tá na quinta dimensão, outra história. Você ter uma roupa, uma veste sagrada, é quando você sai do mundano, da roupa que você usa todo dia, para algo que eleve, né? Que te traga a espiritualidade, que te traga a um mundo diferente. Então, no momento em que eu visto algo diferente, né? Eu estou indo para esse mundo. É como se eu me Rola uma alquimia aí. Rola uma alquimia, porque com você certeza. Muda até a frequência vibratória do muito, ser. Muito. Porque, gente, vocês não têm noção. Você coloca uma roupa dela, você sente um empoderamento. É uma coisa assim... Porque você construiu junto comigo. Exato. Então, não é uma coisa assim... aquilo tá lá. Muitas vezes, como eu vou a feiras... muitas vezes eu levo, lógico, já algumas roupas já prontas, né? E aí as pessoas, elas acabam vestindo e parece que aquela roupa foi feita exatamente para aquela pessoa, porque é a necessidade que ela tinha de encontrar algo. Então, muitas vezes, a minha roupa, ela sai, às vezes, de um pequeno detalhe. Às vezes eu encontro uma fivela, e dentro dessa fivela eu vou confeccionar a capa. Aí eu vou procurar o tecido, eu vou procurar o galão específico. Então, elas são feitas sob medida, elas são feitas sob encomenda. Eu achei um processo muito bonito. E essa é a diferença da Divina Linha. E é isso uma que eu consultoria, queria. praticamente. É uma consultoria. Né? Então, era isso que eu queria que fosse diferente. Então, naquele momento em que eu quis fazer algo, eu queria que diferenciasse dos outros. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, você tem um sonho, ou você tem algo, você enxerga além, porque foi isso que eu fiz, eu enxerguei além daquilo. Porque quantas pessoas não costuravam roupas ritualísticas, muito Exato. Antes de eu chegar, existiam milhões de pessoas que fazem, né? Mas, assim, o que diferencia? É exatamente isso, a busca do tecido, ser um tecido diferenciado, Sim. Um corte muito bem feito, a costura bem feita, uma roupa que tenha durabilidade, porque uma roupa ritualística, ela não é aquela roupa que você vai, eu comprei hoje, na próxima estação eu não vou usar. Né? Você tem vontade de usar até quando não tem motivo para usar. Mas você pode utilizar aquela roupa por anos. A ideia também era essa. E não pensem vocês que as pessoas não venham buscar novas roupas. Elas vêm.
Porque conforme você vai crescendo dentro, né, da magia ou dentro de uma outra religião, porque a ideia não era confeccionar roupa somente na área da bruxaria. Isso que eu ia perguntar. Porque, assim, embora você seja muito conhecida no meio aí das tradições mágicas, né? Dentro do pessoal ali da Wicca, do druidismo, da magia natural, enfim, né? Magia elemental, enfim. Existem outras religiões que também demandam Sim, trabalho para sim. você, né? Então, por Tipo exemplo, sacerdotes de igreja, né? Padres, até esse, né? para vocês terem uma ideia, até nesse nicho, né, Já entrou. já entrei Porque na é a própria divina linha, Umbanda. né? Então, a divina linha é a roupa Eu vi uma ritualística. roupa de Babalorixá lá, lembra? Foi, aquilo Aquela também roupa foi muito fantástica, que eu bonito. tenho certeza que muitos sacerdotes de Ifá, do Candomblé, iriam se apaixonar. E sabe uma coisa legal, isso que você falou agora? A confecção de roupas em diferentes religiões fez uma coisa muito importante para mim, que eu gostaria de passar isso para vocês. Eu tive que estudar. O meu conhecimento aumentou tanto. E me deu muito prazer, porque eu tive a oportunidade de conhecer outras religiões, uma vez que eu queria o quê? Ampliar, né? Toda essa Expandir, parte, né? expandir isso. Então, Porque o que é divino, é né? exatamente É o isso. religar-se a, né? Religar-se exatamente ao teu plano espiritual. E aí eu pude conhecer novas tradições, pesquisar muito e, mais importante, conhecer pessoas diferentes. Que é Isso é uma é coisa que muito eu rico, amo, né? Então, Nossa. o fato de quando eu busquei a minha profissão, e sempre foi uma coisa que eu sempre quis, eu sabia o que eu queria, que dentro da psicologia você conhece o ser humano, você conhece as pessoas, né? E não no sentido de conhecer, mas conhecer a fundo as pessoas e poder mostrar isso para elas, poder fazer com que elas se conheçam. Porque a roupa é uma forma também de você expressar o seu eu. Com certeza. Né? Então ela vem um detalhe. Então isso que também diferenciou dentro da Divina Linha são detalhes dentro até de modelos tradicionais, mas que você coloca um galão diferente, você põe um enfeite, você põe uma fivela, a parte do tecido que você vai utilizar. Então tudo isso faz com que a pessoa consiga se identificar com aquela roupa. Muito. É porque a roupa ela tem uma característica de ser personalizada, Sim. Né? Então, tipo, ela não é feita assim, existem vários. Eu esqueci o nome aqui, desse aqui, qual que é mesmo? A tua túnica. Não, aqui, da roupa, esqueci agora. O tecido. Esse estilo que eu tô usando aqui, que agora fugiu a palavra. A bata. A bata. Existem batas indianas. Só que você pode otimizar de a forma como você quiser. Então a bata, ela pode ter um corte diferente, Sim. ela pode ter uns ajustes, porque ela vai expressar primeiramente não só a egrégora que você está querendo representar, mas muito do seu eu. Então, da personificação da pessoa. Então, assim, eu já vi várias mulheres, várias bruxas, enfim, vestidas de formas assim. Algumas pareciam até princesa, né? Rainha, nossa, umas coisas incríveis. E aí você via no rosto da pessoa aquela felicidade. Tipo, a pessoa se sentia uma verdadeira manifestação ali, né? Porque assim, o que acontece, Uma e isso me dá manifestação do próprio eu. me dá muito prazer quando eu consigo chegar exatamente naquilo que a pessoa sonhou. Isso é muito gostoso. É muito gostoso porque eu digo que assim, eu costuro sonhos. E chegar nisso é muito gostoso. Então, às vezes, as pessoas, elas pedem, porque eu vendo para o Brasil todo, eu vendo para o mundo. Imagina, né? é conhecida no Brasil, já tem roupa em Portugal. Tenho roupa em Portugal, eu tenho roupa na Inglaterra, tenho Olha. roupa na Irlanda. E então, assim, nos Estados Unidos. Então, é muito legal, porque às vezes as pessoas me mandam as medidas, e aí eu explico direitinho como as pessoas têm que fazer e tal. E quando chega a roupa lá, e ela fala, mas nossa, mas assim, foi mais do que a minha expectativa. Então, isso para mim é tão gratificante, muito mais do que o financeiro.
O financeiro é importante, claro que é todo negócio que a gente tem que pensar sim naquilo que vai dar lucro, naquilo que vai trazer Porque é um negócio que a está nossa também, sobrevivência, né? né? Mas é sim. muito gostoso quando você se sente assim, gente, eu cumpri aquilo que Cumprir eu meu me propósito, propus. Exatamente, né? Porque é uma coisa interessante explicar assim, o que que é a magia? Falando grosseiramente, é a possibilidade de você tornar sonhos realidade, Realidade. né? E outra, alquimia. Você Isso. transforma as coisas. Você transformar, você transmutar as coisas, né? Então pensa, a roupa é uma ferramenta de transmutação. Muita. Né? Porque, primeiro, ela vai expressar o seu eu, ela vai expressar a sua divindade, ela também vai expressar um pouco da egrégora que você tá ali correlacionado. Porque, em paralelo, quando a gente fala de egrégora, não sei se é comum para todo mundo, mas egrégora tem a ver, por exemplo, com as crenças, as religiões e as crenças que a pessoa acredita. Então, por exemplo, vamos falar assim, numa egrégora dentro da linha cristã, vai. É uma egrégora cristã, né? Então tem as roupas dos padres, das freiras, enfim, é uma egrégora. E aí, existe em paralelo também uma outra informação, que é os pontos de força e o panteão da pessoa. Sim. Que é um assunto também que dá outro podcast, mas a gente pode fazer um resumão aqui. Porque você tem que ter um conhecimento do que a pessoa acredita. Sim. Então vamos supor, tá um exemplo meu aqui. Vamos supor que eu gosto muito da egrégora hindu. Então, automaticamente, eu vou ter conhecimento de deuses hindus. E deuses hindus, eles têm várias ramificações. Então, um deles, claro, Jai Ganesha, né? Ganesha? Ganesha é o deus da prosperidade. Ele abre os caminhos, né? Ele remove os obstáculos e tem tudo com a prosperidade. Exato. E aí pensa, vou procurar a Thaís e ela vai querer saber, por exemplo, quais são meus pontos de força. Então, assim, na hora que o bicho pega, para quem você reza? Não é isso? Exatamente. E aí a gente descobre o ponto de. Aí descobre o ponto de força. Então a pessoa fala: eu rezo para Nossa Senhora Aparecida. Eu rezo. Eu faço um ritual para Lilith. Faz um ritual para Lilith. Um ritual para Ganesha. Porque aí o panteão, ele ultrapassa as egrégoras, porque eu posso ter dentro do meu panteão, por exemplo, eu na verdade já vou adiantando o meu aqui, tipo, eu só tenho mais ou menos aí 4 santos e 4 santas da linha do cristianismo. Mas dentro da linha hindu, aí no meu panteão pessoal, por exemplo, no hindu, eu tenho o Ganesha e Lakshmi. É uma ideia. São os meus também. Né? Pois é, o nosso, né? Aí nós temos aqui, dentro da Igreja Católica, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, tal. Aí, dentro da Umbanda, Oxum, Oxóssi, Ogum. Aí, dentro da magia, Lilith, Afrodite. Então, assim, quando o bicho pega, para quem que você reza e quem você se apega. Aí é o seu ponto de força. Você imagina que essa mulher tem que ter uma noção de essa visão universalista, porque não basta só você conhecer as religiões. Tem que ter uma mente muito aberta, né, Thaís? Não é? Essa é a parte importante. Essa é a parte cultural, que eu gosto, consultiva da coisa. De que você vai aprendendo e não é só, como você falou, mas assim, quais são os rituais que podem ser feitos, Exato. por que aqueles rituais são feitos. E, inclusive, até a roupa, ela tem que ser preparada para aquilo. Por exemplo, toda bruxa gosta de uma manga enorme. Mas a manga sino, não é uma coisa assim? Né? Uma manga. Tem a manga com ponta, tem a manga redonda. E por aí vai. Mas é importante. Aí tem a pegada mais celta, tem assim, assado. Vai mudando, com certeza, vai mudando tudo. Por exemplo, tem pessoas que acham lindas mangas, mas quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai para um ritual, essas mangas às vezes atrapalham. Então, o que eu acabo fazendo? Recolhe. Porque você trabalha com fogo, você trabalha, né, com incenso, pode queimar, pode pegar fogo. Então, a gente também tem que ter esse cuidado e saber qual a posição também da pessoa naquela tradição, o que ela vai querer, se ela é uma sacerdotisa, um sacerdote. Porque a posição vai fazer a diferença. O grau que com o risco ali que a pessoa vai estar em relação à própria roupa, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente está falando de um sacerdote ou uma sacerdotisa. Em algum momento, essa pessoa vai lidar com algum elemento.
Se o elemento for o fogo, pode pegar Caldeirão. fogo, caldeirão. Imagina, pegar fogo na capa, né? E já teve casos. Acontece, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que saber a posição da pessoa, dentro daquela tradição, o que mais ou menos é feito. Então, vocês têm noção do nível de conhecimento que gira em torno... Abrange muita coisa. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tinha noção de nada disso, tá? Ao longo dos anos, eu fui aprendendo. Só que uma coisa muito importante. Estejam abertos. Sempre muito abertos a tudo que chegar até vocês. Sejam curiosos, vão atrás, ouçam, principalmente, ouçam as outras pessoas. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, E uma né? boca, né? Mickey é assim, né? Seja como Mickey, né? 2 orelhas e uma boca. Mas é importante isso porque vocês vão aprender muito, qualquer que seja o segmento da vida de vocês. O projeto. Tudo na vida, né? E, gente, tem tanta coisa legal que acontece. No meu caminho, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas que me deram dicas, pessoas que me ajudaram e que me ajudam até hoje em muito do meu trabalho. Meu trabalho não é limitado, meu trabalho cada vez mais ele cresce, cada vez mais eu posso aprender, né? Não só ensinar, mas aprender muito mais do que a gente ensina. A gente é um eterno aprendiz, né? Nós somos. E a gente vai passando também essa posição para outras coisas. O fato da Divina Linha, eu aprendi muito e trouxe muita bagagem, ferramentas e muita conhecimento. bagagem, não só da psicologia no consultório, mas inclusive da empresa que eu tive durante 21 anos. Então, aprender a lidar, aprender a saber a hora que pode fazer, a hora que Questão você de pode gestão mudar. também, né? Exatamente. O fato de ter sido empresário ajudou um pouco, então, né? tudo isso, em qualquer projeto que você vai fazer na sua vida hoje, traga a bagagem, aprenda com seus erros. Tem uma coisa importante que é assim, nada que a gente aprende na vida Desperdiçado. é desperdiçado. Se vocês pararem para analisar, essa é uma frase minha, tá? Tudo é um pré-requisito para o próximo passo. Com Observa certeza. na sua vida. Hoje, você tem uma atitude. Você olha para trás e fala assim, gente, mas se eu não tivesse passado por tal coisa, talvez hoje a minha atitude seria outra, né? Ou você está aprendendo algo, porque lá na frente você vai utilizar Vai essa ferramenta. ter que demandar. E aí, até aproveitar e fazer uma pergunta que é assim, eu lembrei então que você falou que você estava num momento de estagnação, você se perguntou, você estava ali sendo iniciada na magia, foi questionada pelo próprio mestre, falando, o que você vai fazer com a magia? E aí, quando você fez essa virada de chave, o que você sentiu assim? Você percebeu que começou a fluir? Muito. É como se eu tivesse renascido, como se a minha vida se iluminasse novamente, por conta mesmo desse aprendizado. Então, eu tive que correr atrás. Vocês imaginam, eu vinha de um mundo acadêmico. Então, eu já tinha feito o meu mestrado, já tinha feito 2 pós. Né? Então, era aquele mundo, assim, completamente diferente. Tava num mundo, assim, que você realmente se dedicou, você estudou, se preparou, né? Chegou no nível de pesquisa, mestrado, né? Mas, e detalhe, gente, essa mulher é poliglota também, tá? Mas, enfim, né? Você vê o nível cultural da pessoa. E, de repente, ela se sentiu na necessidade de inovar e isso trouxe, como vou dizer assim, um novo caminho para sua vida. Muito. Hoje é muito falado sobre a reengenharia, é muito falado também quando você troca, né? Você muda de profissão. E tanto é que o meu mestrado era em cima das escolhas profissionais. Olha. Só que eu fiz um trabalho um pouco diferente, que não era testes, mas era utilizando a parte toda de psicanálise, da minha pós-graduação em psicoterapia breve, dentro de uma escala diagnóstica, em que o jovem, ele trabalhava o emocional dele antes de escolher. Muito interessante. Exatamente, que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que se conhecer, a gente tem que estar ali
se entendendo para poder fazer a escolha certa. Eu acho que o maior desafio da humanidade, e eu jogo isso no geral, é o autoconhecimento. Com certeza. Porque muitas vezes a gente tá voltado para fora, né? E o momento atual, sem querer expandir muito, mas assim, no momento que a gente tá passando da Terra, da vibração energética, do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, o convite está para dentro. Ou seja, faça a sua própria alquimia. Com certeza. Né? Então, assim, o que adianta eu querer estar num lugar bom se lá vai estar minha cabeça do mesmo jeito, né? Então, assim... Nada mudando. Tipo, tudo bem, você muda os ares, mas não muda a sua essência. Então, o negócio é se voltar para dentro, né? E aí, aproveitando o gancho que a gente estava falando, você promoveu essa mudança, você buscou isso, você percebeu que isso começou a fluir. Muito. Né? E não só profissionalmente, mas principalmente pessoalmente e espiritualmente. Nossa. Então, eu me encontrei... eu fazia as coisas assim, feliz. Muito feliz com o que eu fazia. E as descobertas. Tem uma frase indiana, eu até trouxe, quando eu estive na Índia, trouxe, era um plástico, um adesivo, né, para pôr no carro, que dizia assim, conheça a si mesmo. Eu acho que é uma frase de Buda, né? Vem de Buda isso, acho, eu né? não sei, mas aquilo foi muito impactante para mim, no momento em que eu estava numa transformação de vida. Quer dizer, foi um sinal do universo. Nossa, foi. E quando você fala, gente, às vezes a gente se prepara para alguma coisa. Nessa viagem que eu fui para um intercâmbio profissional para a Índia. Só que antes, 3 anos antes, eu tive aquela vontade de ir para a Inglaterra e aprimorar o meu inglês. E eu tinha que ter um inglês fluente, porque eu fui convidada depois a participar dessa seleção. E fora que você foi rotariana, também precisava usar, né? Enfim. Isso mas eu fui rotariana depois. Né? Ah, sim, sim. Mas nesse intercâmbio eu precisava ter um conhecimento grande da língua, um conhecimento da Índia, e a Índia sempre foi algo para mim, um mistério. Sempre gostei muito. Somos e para vocês terem uma ideia, o universo ele é tão perfeito, por isso que eu falo, gente, se preparem. Porque e deixem fluir as coisas. Porque eu lia tudo sobre Madre Teresa de Calcutá. Tudo. Essa história é lindíssima. Tudo. Nossa, fantástica. E eu sempre gostei da forma como ela chegou lá, a forma como ela fez. Ela era uma pessoa que depois eu fiquei sabendo lá, muito querida por todos, pelos indianos. Quem podia imaginar, né? Todo mundo, católico, muçulmanos, ela era muito respeitada. Para vocês terem uma ideia, eu pedi dentro do meu wishlist, da minha lista de desejos, que eu queria conhecer somente Madre Teresa de Calcutá. Wishlist, nossa, wishlist, nossa, que chique você, olha isso. E assim, era a mesma coisa que você conhecer uma sumidade, né, em algum lugar do mundo. E eu fui atendida por isso. Então, nós tivemos no nosso último dia... Tem noção o poder dessa pessoa? Nossa, não, gente, olha, foi a Por isso que eu não duvido quando ela fala do pão, tá benzido. Já não duvido, foi tá benzido. Nossa, beleza. Foi uma coisa assim, realmente foi uma bênção para mim. Eu tive a oportunidade de conhecer uma santa em vida. Olha. E lá eu pude... né, entre choros eu imagino a emoção nossa, que foi isso, né? Tanto. E a energia da pessoa, e ela veio, né? e ela veio mesmo, sabe? Para mim, parece que aquela coisa tinha sido feita especialmente. Então, eu digo assim, acreditem nos seus sonhos. Acreditem que seja possível. Primeiro, eu fui conhecer a Índia, que era um país que eu sempre amei, sempre gostei. A gente vê diferenças culturais, a gente vê a parte mesmo, né, de tudo, a diferença da cultural, comida, tudo, a né? diferença de trabalho deles. Então era assim, era muito engraçado, porque eu fui como psicóloga, né? E no fundo eu passei a dar
palestras para os jovens, porque eles sabiam o trabalho que eu desenvolvia. Lá na Índia mesmo. Lá na Índia Olha! mesmo. Então foi muito legal. E com a gente, foi uma coisa tão assim, era um grupo de 4 pessoas e um rotariano. Lembrando de um filme aqui. E um deles, né, um dos meus companheiros ali, era um cirurgião, assim, era o top do top, ele era neurocirurgião. Nossa! E um cara, professor e tal. E lá não tinha, a gente foi para o Nordeste da Índia. Então, o máximo que ele viu foi uma criança tendo um traumatismo craniano porque o elefante deu uma patada no menino. Então, assim, mas ele aproveitou do mesmo jeito. Não dá para rir essas coisas, não dá. Não, mas assim, a gente pôde aproveitar tudo. Então, a oportunidade, ela aparece. Não pense vocês que não aparece. Às vezes vocês não estão vendo, às vezes vocês não estão, sabe? Então, os sinais vêm também. Eu lembrei daquele filme assim, Comer, Rezar e Amar, porque uma das partes, o rezar é na Índia, mas na verdade você foi pra Índia pra trabalhar também, né? Sim, exatamente. Então, comer, rezar, trabalhar e amar, né? Com certeza. Vai, Thaís. Então eu acho que é assim, e a Divina Linha, ela vem com uma proposta muito de abertura, de não estar fechado para as coisas, de expansão, né? De poder realmente confeccionar sonhos. E você consegue, minha amiga, você consegue. Olha, eu tenho conseguido bastante, Nossa, viu? Eu tô muito feliz com o que porque eu consigo. O que eu vejo os meus amigos e amigas ali, quando a gente se encontra nos rituais, nas comemorações, no chatute, nos puja, nossa, você percebe assim o empoderamento que acontece, né? E existem umas pessoas que eu vou ter que falar o nome aqui, porque vai ser hilário, porque também provavelmente vão ser convidados a vir, mas, por exemplo, fala pra mim tipo, a felicidade do senhor Sérgio Queiroz. Ele virou o louco das capas, fala a verdade, não é? Foi a pessoa que acho que mais comprou capa. Ele gosta, sim. Foi um dos meus professores também, inclusive gratidão. E assim, toda vez que eu ia encontrar com ele em alguma situação, ele tava com uma roupa diferente. Aí eu falava, gente, como? Aí ele falava assim, fui lá na Thaís, imagina, né? Ela tinha roupa X, Y, Z, W, pronto. Tava sempre com uma capa diferente, uma roupa diferente. E a expressão, sabe? Então, eu vi o Sérgio antes da roupa e ele com a roupa e era um empoderamento. E fora as mulheres, né? Porque assim, imagina, a Andréia. Nossa, a Andréia, quando coloca aquelas roupas. E você sabe que a Andréia jeito... como que a gente capta. Eu esqueci o sobrenome dela. Zink. A gente capta a essência da pessoa. Ela me ligava e falava assim, preciso de uma roupa. Eu falava, tá, Andréia, mas e aí? Que modelo? Você escolhe. Andréia, eu preciso das suas medidas. você sabe. E realmente, o nível da amizade também. Todas as roupas que eu cheguei, né, que eu fiz para ela, todas serviram perfeitamente, incrível. Né? Andréia hoje é uma sacerdotisa do grupo de Lilith. Cresceu muito também, é super poderosa, é uma bruxona também. E ela, inclusive, ela jogou a magia dela para a gastronomia, né? Ela fez. Porque a sua magia tá na roupa, a magia dela tá na gastronomia. Sim, cada um tem o seu... Cada um direciona ali. Para sua... Exatamente para o seu negócio. Isso que é legal. Né? Esse aí que é outro ponto que eu ia chegar, que é assim, até, olha que interessante, a gente começa a pensar um monte de coisa aqui, esquece, mas assim, esse é um dos passos para promover a mudança, né? É você aplicar aquilo numa coisa que você gosta, numa coisa que te faz bem. Eu lembro ela falando para mim assim, eu me aposentei e eu não sabia o que fazer, mas eu conhecia a magia. Então, eu peguei e comecei a trabalhar a magia no alimento. Então, tipo, eu lembro que um dos pães de mel dela, ela consagra até com o número 8, para trazer prosperidade, né? Então, quer dizer, usar esses momentos que a gente encontra na vida, que você é deparado com conhecimentos novos. E ela também nunca tinha feito pão de mel, tá? Aí. Assim como você também não tinha feito roupa, né? Exatamente. Assim como eu também antes, lá atrás, nem sabia o que era uma mesa radiônica e comecei ali a mexer, e enfim, e a gente vai aplicando conforme a nossa... A coisa vai crescendo, nossa habilidade, e né? a gente tem que estar aberto. Exato. É assim, o universo me surpreenda. O universo me surpreenda. Né? E as pessoas que hoje, eu queria dar
falar uma coisa para vocês, assim, muito importante. A gente tem uma vontade, a gente tem um sonho, às vezes, a gente tem um projeto. Esse projeto, ele é muito importante não ficar no papel. Ele tem que sair, você tem que estudar Tem que dar vida pro projeto, né? Exatamente, Vida, né? tira Então, do papel. e aí a gente vai falar um pouquinho, né, do que como fazer isso. Exato, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão esperando nessa conversa é assim, ok, mas qual foi o ponto-chave, a virada de chave ali, aonde que a coisa acontece, onde que a magia acontece? Então, aconteceu exatamente quando eu estava frustrada, quando eu estava triste, quando eu estava sem rumo. Que é algo que a maioria das pessoas passa. Chega um momento da vida que a gente fica naquela coisa assim, é aquela história do cavalo, né? Você não sabe se você sai do cavalo, você pula pra direita, pula pra esquerda, o que que você faz? E você está num desgaste muito grande, né? É... E você vai buscar. Então, o que eu falo é, qual é a hora que fez isso, né? Exatamente, eu tomar consciência de que eu tinha que fazer algo para viver, que eu tinha que fazer algo, viver no sentido de realmente me dar força, me dar energia, fazer coisas, né? Atitude. De não só, assim, propósito, como também rentabilidade, porque vivemos num mundo material, sim. Então não Você dá tem para que falar de sobreviver. aspectos físicos, não tem como. A gente tem que falar de dinheiro, não tem como, né? Então assim, como que eu vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro e me realize? Ah, com certeza. Né? Isso a Divina Linha faz. Pra mim, hoje em dia faz. Então foi a Divina Linha para você, foi a manifestação, na verdade, de tudo que você queria fazer e foi a sua transição, na verdade, muito, né? Muito. Assim como o da Andréia foi a gastronomia e de várias outras pessoas que eu conheço que, de alguma forma, ali promoveram a mudança, mas assim, para você fazer a mudança, você tem que você tem que ter coragem. Você tem que levantar da cadeira. Não tem jeito. Você tem. Então, procura, aí, sem querer falar muito da linha terapêutica, mas assim, tem que buscar orientação de profissionais para isso. Bons profissionais. Principalmente porque, assim, existem muitas pessoas, e vale lembrar aí, existem muitas pessoas que são aventureiros no mercado, tá? Então, procure indicação de bons profissionais, psicólogos, enfim, o que você pode dizer? Holísticos. Terapeutas holísticos. Nossa, hoje você tem uma variedade dentro da terapia holística. Integrativa, até que o pessoal chama, né? Então você tem a própria aromaterapia, você tem a parte, a mesa. Nossa, inclusive vale lembrar que ela também é numeróloga, tá? Faz numerologia kármica, que inclusive fizeram umas incríveis para mim. E assim, dentro da linha das terapias, olha só, a gente tem astrologia, que não deixa de ser uma terapia, existe a numerologia, existe aromoterapia, terapia de cristais, que eu esqueci o nome, é litoterapia? Será que é isso? Enfim, né? Pra mim, mais o reiki, o barras, que inclusive eu sou especialista em barras também. E assim, existem tantas terapias disponíveis pra gente hoje. Por quê? Porque o mundo não é mais o mesmo mundo de anos atrás. O mundo agora tá numa outra pegada, onde tá sendo rápido, a mudança é muito rápida. A gente não pode perder tempo. Tá sendo disponibilizado para nós medicinas da 4G, da 5G, da quarta dimensão, da quinta dimensão, para utilizarmos aqui. Então, há 3 anos atrás, não se falava em mesa. Mas é uma coisa também importante. Mesa radiônica, no caso, né? Há milênios. Essas terapias já eram usadas. Já eram trabalhadas. Mas é que a gente não estava expandido ao ponto de entender. E aí houve essa ruptura. E agora está voltando tudo de novo. Então, as pessoas que estão interessadas, então busquem bons profissionais, profissionais de excelência. Então, isso está dentro do que a gente fala assim, como promover a mudança? Através de procura de profissionais sérios, né? Sim, boas leituras também. Principalmente informação, né? Muita informação. E você vai saber diferenciar, tá? Porque a gente sente, todo mundo tem dentro de si uma certa intuição. Muito. Né? E aí deixar essa intuição, gente, também fluir, né? Tem que deixar fluir. Essa coisa o autoconhecimento, ele vem muito da intuição. Então, ele vem daquela coisa do eu vou sentir. Então, o que é uma intuição? A intuição é quando você une a lógica com
o teu sentimento. Sim. E aí vem aquele clique, né? Vem a E ideia, eu vou te falar, bate a eu ideia. errei muitas vezes na minha vida por achar que a intuição era coisa da minha cabeça. Uhum. Quando eu passei a usar a intuição para o business, foi fantástico. Usar para o business, exatamente. Imagina, você vai fechar um contrato com uma pessoa, você pega na mão, você sente uma coisa estranha, tem boi na linha. Essa é a realidade. Alguma coisa ali, né? Então, assim, hoje em dia você não precisa ser, tipo, iniciado em traduções X, Y, Z e W. Dentro da sua egrégora, lá quando você vai lá na igreja, no culto, quando você vai lá no terreiro, na gira e tal, gente, entende? É a nossa conexão com o divino. E a gente, quando entra em contato com o divino, a gente desperta coisas em nós e principalmente a intuição. Então, usa a intuição, porque hoje em dia, né, esses aspectos holísticos são tão mais importantes quanto tantos outros. Por quê? Porque todos nós estamos num processo de expansão. O homem é um tripé. É o físico, emocional e o espiritual. E o espiritual, Então, principalmente. sem esse tripé, a gente não consegue, né, sobreviver. Exato. Até com 2 pezinhos ainda você tá ali, né? Mas o 3, com certeza, você tá firmado, né? Aquela coisa importante. Então, busquem isso na vida de vocês. Busquem alegria de viver. E Principalmente que hoje em dia está muito difícil, né? Com todos os desafios, não gosto nem de usar essa palavra, mas assim, hoje viver nesse planeta está muito desafiador. Então, aonde que a gente vai superar isso, né? É exatamente isso que a gente está falando, de você buscar, né, novos conhecimentos, você buscar dentro de você. Buscar ajuda, e ter né? coragem, gente, ter coragem de mudar. Eu sempre falo o seguinte, que a diferença entre o medroso e o corajoso é que os dois têm medo. Só que o corajoso enfrenta e vai lá e toma uma atitude. Ele vai com medo mesmo e fala... A atitude é o muito jeito. importante. É você sair, dê o primeiro passo. As outras coisas vão acontecendo na vida. Pessoas certas vão entrar, lugares certos, projetos, instrumentos, tudo vai se interligando. Quando eu comecei na Divina Linha, eu já falei isso para vocês, apareceram pessoas, apareceram... tudo Vamos foi dizer que o universo conspira, né? Muito. Então, as lojas, né? Os meus fornecedores, eu tenho fornecedores de 12 anos, até hoje. Olha. Eu trabalho com eles, então são pessoas sérias. Eu tenho clientes de 12 anos atrás que até hoje compram, me indicam. Por isso que eu falo, quando você está, desculpa o termo, mas assim, quando você está pleno do que você está fazendo, cumprindo o seu propósito, o universo ele conspira, a coisa pega fogo. E sabe uma coisa importante? Ao longo desses anos, eu fui sendo reconhecida, que eu acho que isso é muito importante. Vou me aprimorando cada vez mais dentro daquilo que seria... Porque a ideia também da Divina Linha, gente, não era eu ser uma costureira, mais uma pessoa. Não, eu queria fazer a diferença na vida de todo mundo. E faz, e nossa, aí, como faz, então gente. você tem a pessoa que vai costurar direito, o fornecedor, o cliente, e o bonito que ao longo desse tempo eu fui se redescobrindo também, muito, né? mas também eu fui me firmando e fui sendo reconhecida dentro daquilo que eu faço. Pela sua entrega, né? Então, porque você não entrega pouca coisa. E outra coisa, né? E são bruxos, né? Famosos, são pessoas que têm todo um referencial, que têm toda uma... Gente, vocês não têm noção. E ela é a queridinha dos papas no segmento, tá? Mas assim, isso foi conquistado, gente. Isso foi ao longo do tempo, foi com humildade, foi com trabalho bem feito. Quando você fala de entrega, até a entrega do produto, como né, o produto final da coisa. Mas nesse caminho, Laércio, é importante falar que a coisa da comunicação, a amizade,
o ser sincero. É porque você está, na verdade, tratando de seres, de pessoas. Sim, não é simplesmente um negócio. Não é um produto. É uma coisa que está atrelado à crença da pessoa, está atrelado aos sonhos da pessoa. Uma vez me né? perguntaram, eu assisti um curso, fiz um curso, e eles disseram assim, o que seu produto diferencia dos outros? Aí todo mundo fala qualidade. A qualidade é obrigação. Pontualidade é obrigação. É o que verdade. diferencia? O que diferencia é exatamente esse entrosamento, né? Então, cliente, tem um textinho que a gente fala, cliente é um anjo, né? Porque cliente indica. E exato. E assim, o processo da indicação de cliente, por exemplo, hoje eu, aqui mesmo, como alquimista, enfim, eu sou um cliente dela. Imagina, eu tô ali no terreiro. Vamos supor, eu já olho e falo assim, gente, se vocês quiserem uma roupa bombástica, vai na Thaís. Já aconteceu, né? Muito. Tanto que já foram lá buscar roupa contigo. E de repente, sei lá, eu tô lá, independente da egrégora, porque eu me considero universalista, né? Então, assim, eu posso estar na igreja, posso estar no Templo Zulai, eu posso estar no budismo, no hinduísmo e tal. Em todos os lugares existe essa necessidade de ter uma roupa que identifique com aquela egrégora, com aquela religião. Então, o padre, de alguma forma, ele vai ter que usar a bata dele. Sei lá se é o nome. É bata? Batina, a batina dele. Em algumas outras Mas religiões, ele utiliza precisa usar uma roupa batina, específica. Ele utiliza num candomblé, se utiliza as roupas dos orixás, Exato. na magia dentro. Porque você sai do mundano. Exato, para o divino. Para o divino. Né? E assim, você honra o divino também. Exato. Então você imagina a conexão espiritual que a pessoa tem que ter, a questão da espiritualidade que a pessoa tem que ter para captar isso, transformar isso num produto. E isso, gente, eu fui aprendendo. Tá? Não foi uma coisa que... Eu tinha uma ideia do que seria Divina Linha. Hoje ela expandiu demais. Não, assim, os produtos também foram aumentando pela necessidade do meu cliente pedir. Porque... Você consegue fazer isso? Você consegue, não sei o quê. Então, assim, hoje você tem uma... Você foi ampliando o leque, né? Eu fui ampliando o leque. Imagina, fivela, cinto, capa, roupa. Tipo de tecido. Que a gente estava falando antes. Toalha de tarô. Principalmente toalha de tarô. Aí você vê, por exemplo, o veludo. A gente tava falando da característica do veludo, né? Sim, são que diferentes. Tem um veludo molhado, um veludo assim. Nossa, gente, diferentes. É muita peculiaridade. E eu falo assim que ela torna as pessoas divinas, né? Obrigada. Tanto que hoje eu falo assim que hoje eu me sinto privilegiado de estar aqui porque eu tô usando uma roupa da Thaís. Eu tô me sentindo divino aqui, né? E eu falo que essa é a roupa do alquimista. Olha só o poder que essa roupa tem, que esse trabalho tem. E olha só como ela tá, que coisa linda, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com esse bate-papo todo, que inclusive, Thaís, meu Deus, eu não tenho... Você é meu irmão, gratidão você sabe ao disso, Deus e a te deusa, amo. né? Também te amo. Gratidão viu? ao Deus Fica e a deusa. público aqui, eu te amo, você sabe. E assim, eu digo, é uma pessoa admirável. Então, o que eu quero dizer para vocês eu acho que tá naquele período lá, né, de falar de umas outras coisas, ou não? Gente, é tudo assim na hora, né? Então, assim... É o primeiro programa. É o primeiro, gente. Mas é um programa que ninguém vai esquecer, porque tudo que é feito com carinho, com amor. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Eu não tinha pensado em outra pessoa para começar isso. Por ser a primeira pessoa que vai estar aqui. Olha, eu costumo trazer muita sorte para as pessoas. É uma pessoa... próspera, tá vencido. E nas roupas também, Então tem essa coisa também de levar uma energia bem positiva. Exato. Então, assim, como é que as pessoas podem te encontrar, Thaís? Peguei ela bem na hora, assim, né? Ai, tô emocionada. Olha, eu tenho um Instagram. Você tá emocionada? Eu tô. Ai, que bom. Então deixa fluir, deixa acontecer. Essa ideia, já estamos fazendo assim, o que tá acontecendo aqui, gente? É uma energia tão gostosa, porque assim... Desculpa a tosse. Imagina, é um encontro assim de propósitos, né? Eu tô falando do propósito que é o que move a Thaís, né? E automaticamente a gente também tá falando dos propósitos que me movem também, né? É um encontro de sagrados aqui, de almas, de amigos e tudo mais. Nunca a gente podia imaginar
que aquele ano novo seria tão diferente. Exato. Passamos o ano novo juntos. Esse ano novo. Esse ano Foi novo. esse, de é verdade. 2021 para 2022. Exatamente. Você vê, foi auspicioso. Guarda essa palavra que vocês vão entender. Muito. O ano novo foi auspicioso. Uma coisa legal que é assim, a gente faz o ano da gente. Não tem o ano, esse ano vai ser melhor, o ano, né, o ano não foi bom, o ano aconteceu. Não. A gente faz a vida da gente, a gente escolhe onde a gente quer estar. A gente é responsável por tudo que a gente faz, tudo. Nós temos que ser donos das nossas ações. Aquela lei, né, do ação e reação. Sim, cuidado com o que você planta, que uma hora você colhe. Colhe. Carta 10, a roda da fortuna, Com né? certeza, Número né? 10, enfim. Exatamente. Então a gente tem que estar pronto para essas mudanças, não deixar mais com que coisas como a pandemia atrapalhem a vida da gente. É muito importante eu dizer o seguinte: eu vendo gelo para esquimó. É verdade. Certo. E uma coisa importante que veio uma frase pra mim aqui é assim: já que você busca tanto a mudança, seja a mudança que você busca no mundo. Ah, com certeza. Faça a diferença. Faça a diferença. Quando eu me especializei em adolescentes, isso eu estava na faculdade, eu tive um professor chamado Roger Patti, e ele disse assim, adolescência, isso em 1978, 78, 79, Não, eu sou ainda. formada há bastante tempo. Ele disse assim, a adolescência vai ser... Mas a alma é velha, tá? A adolescência vai ser aquilo que as pessoas vão precisar trabalhar muito. Como hoje a terceira idade é muito importante, né? Nossa. Então, a gente tem que buscar dentro do nosso propósito aquilo que a gente vai fazer a transformação. Então, a minha ideia sempre foi, dentro da psicologia, o que eu podia mudar na vida das pessoas, ser um agente de transformação. Então, eu sempre fui um agente de transformação, que foi dentro da minha profissão, a Divina Linha hoje e o Rotary. Também, o Rotary, que é um assunto até paralelo, né? Eu fiz parte do intercâmbio, né? Do intercâmbio de grupo de estudos, e fiz parte do IEP, que era o intercâmbio de jovens. Então, com certeza, eu fui transformadora de muitas vidas. Ah, eu tenho absoluta certeza. Muitas pessoas foram transformadores da minha vida. E transforma até hoje, né? Sempre, agradecer muito isso, a oportunidade que a gente tem. Então, seja um agente transformador na vida das pessoas. Dê um sorriso, gente. Fale uma palavra legal, telefone quando você sente aquela necessidade. Você fala, nossa, pensei em fulano, vou ligar. Busque sempre ser esse agente, porque a gente só ganha com isso. Exato. Tá falando muito de bruxaria, mas eu acho que seria importante para a maioria das pessoas, né, entender exatamente por que a gente fala de bruxaria. Então, vou perguntar para a Thaís aqui, o que é a bruxaria para você, Thaís? Então, a bruxaria, ela, a gente pensa assim, né, o que é um bruxo, né, o que é uma bruxa? E tem aquela ideia ainda do Walt Disney, né? Que é a pessoa que faz o mal, é a pessoa... Aquele que tá lá na floresta, isolado, vai fazer feitiço pros outros, vai fazer maldade. Não, e nem precisa estar na floresta, né? Hoje em dia, né? E realmente, a ideia dos antigos, né? E a bruxaria não é isso. A bruxaria, ela vem de muitos e muitos séculos e milênios atrás, que eram as pessoas, né? Principalmente, no caso, as mulheres, que estavam nas tribos ou que estavam nas aldeias. Sim. E elas eram as responsáveis pela saúde, então elas usavam ervas, elas usavam alimentos, elas trabalhavam em torno da questão lua, né? Então a gente sabe do movimento lunar, né? Exatamente, né? Então os 28 dias, né, do período menstrual. Então quando nasciam os bebês, quando a maré era melhor, quando você tinha uma lua cheia, por exemplo, que era quando eles saíam para caçar mais ou quando eles saíam para pescar, né? Que é o momento de buscar abundância, né? Exatamente, né?
Então, hoje em dia, a gente ainda utiliza essas coisas, mas essas coisas vieram de muito antes. É um termo antigo, mas se você parar para analisar, a bruxaria, ela está intrínseca no nosso próprio dia a dia. Sim, Se você parar para eu analisar. falo muito que a magia a gente faz todo dia. Quando a gente fala de bruxaria e magia, está muito ligado, É a mesma coisa. né? É. Então, você tem, naquela época, né, eram as parteiras, hoje são as doulas, você tinha, As né, benzedeiras. as Aliás, benzedeiras. hoje é benzedeiro, conhecido como benzedeiro, né? Mas Naquela antigamente época era era bruxa. natural a coisa ser feita. E nem eram bruxas, eram mulheres que depois veio, né, o termo witch, e por aí vai. E aí foi Isso. crescendo. O que mudou disso é realmente um ponto assim, chave ali, né? O que mudou foi o cristianismo. Porque Sim. ele se sentiu muito ameaçado por essas mulheres, as mulheres tinham poder, as mulheres podiam fazer, as mulheres modificavam. Aí trouxe o estereótipo negativo da coisa. Exatamente. Como se você ser bruxo e ser bruxa é ruim. Gente, se você parar pra analisar, bruxos e bruxas, fazendo um adendo, são as pessoas mais espiritualizadas, as pessoas que mais honram a própria natureza, são aquelas pessoas que você vai estar com eles e vocês vão perceber que eles vão querer ali sentir o cheiro das ervas, eles vão apreciar toda e qualquer vida que estiver próximo. São pessoas assim que cultuam a própria natureza, honram, principalmente a honrar. natureza. Então hoje É o respeito. Você tem, por exemplo, né, todos nós temos o lado sombra e todos nós temos o lado lado luz. né, o lado luz. Tudo na vida é assim, como você falou no começo, direita, esquerda, frente, verso. Tudo é sol e dual. lua, tudo é dual. E a bruxaria você trabalha muito isso. Então, assim, não existe magia negra, não existe magia branca, magia é magia. Tudo que você fizer é uma transformação. Então, quando você faz um alimento, quando você toma um banho, magia é todo dia, feitiça de vez em quando, né? Como diz a minha querida Cris Jimenez, você faz um abraço para Cris Jimenez. Você faz feitiço de vez em quando, né? Quando é necessário algo diferente. Mas a magia é você tomar um banho, a magia é você cozinhar, a magia é quando você... A magia é uma alquimia. Sim. Se você parar para analisar. Não, só é um processo de transformação, de sim. transmutação. Então, na bruxaria, a gente utiliza a magia exatamente para isso. Nós somos... nós temos dentro de nós todos os elementos. Então, na bruxaria, a gente utiliza os 5 elementos. Então, fogo, ar, terra e água. E éter, o éter, né? E o que éter. é o quinto, que é quando a gente faz, né, o nosso pentagrama. Então, o pentagrama, eles vão falar, é coisa do diabo, o pentagrama invertido. Gente, tudo depende da intenção que você tem. Então, o pentagrama normal, com a ponta virada para cima, você está ligada à energia né? angelical. E isso. quando ele está voltado para baixo, que você tem a conexão com a terra. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, tudo vai depender da intenção que você tem. Óbvio que dentro da bruxaria nós aprendemos a nos defender, nós aprendemos a atacar, nós aprendemos tudo. Mas eu acho que o mais importante, Thaís, sem querer te interromper, é a gente trabalhar o nosso lado sombra para o lado luz resplandecer. Sim, com certeza. Não é? Então, aí vem de novo a psicologia. Se você não conhece teu lado sombra, você não faz o lado luz, você não faz magia. Exato. Como é que você vai acender se você não sabe aceitar. quem você é? Não, e você tem que aceitar, né? Que E você outra. tem as suas dificuldades. E aí é importante porque existe um processo terapêutico que é aquela coisa assim de acolhe a sua sombra. E o que é a sombra? São os nossos defeitos, os nossos pontos a melhorar. Pontos fracos. Os nossos pontos fracos. Então, assim, por incrível que pareça, bruxaria e magia visa o quê? Autoconhecimento. O que você é na sua sombra? O que você tem de defeito? Quais são suas qualidades? Você pode melhorar. O que você pode melhorar? Né? Você quer evoluir ou você quer continuar na mesma? Né? Então, a magia, ela promove aí essa possibilidade. São as múltiplas possibilidades do universo. E a gente vai aprendendo... como eu disse, feitiços, trabalhos, porque quando você faz algo palpável,
O ser humano tem essa necessidade. Vai Sim. chegar uma hora que o abstrato vai conseguir, você consegue fazer as coisas sem muita coisa, né? Mas quando você faz a coisa palpável, ela parece que expande mais. Então eu sempre digo assim, precisa de uma roupa ritualística? Não. Precisa de uma varinha mágica? Não. Precisa de um atame? Não. Que a magia tá no mental, né? A magia está aqui e aqui. Mas se a gente tiver ferramentas para Sim, ancorar porque e é o que- ampliar, Exatamente, é você fazer com que aquilo seja palpável, aquilo Exato. seja concreto. exato, Então, o ser físico humano, até. ele precisa daquilo, né? Ele precisa enxergar, ele precisa pegar aquilo. Exato, é uma necessidade da grande maioria. Muito, Mas existem seres realmente que já estão no processo mental muito mais avançado. muito bem avançado. E aí a magia simplesmente aqui. Mas é gostoso, gente, mas é uma coisa assim. É muito importante você ter a roupa própria Claro, não vamos, para você não vamos desmerecer para você isso, transcender claro. aquilo. Muita gente faz vestido de céu, que como a gente falou, é nu. Você ter o poder da sua varinha, você ter o seu atame quando você vai fazer o seu campo sagrado. Então, Tudo tem um porquê. cada instrumento tem uma utilidade. Ele tem o porquê daquilo existir. Então, isso vem... E eles representam os elementos, que nós somos Também os elementos, somos os elementos, né? exatamente. Né? né? A varinha, no caso, o elemento, Do ar. o ar, o atame, que de alguma forma também é o ar, Uhum. né? Então, assim, tudo tem um porquê. O incenso, O ar, o ar, enfim, a vela, a o vela, fogo, o fogo. Então, assim, nós o somos os cálice, a elementos. água e o cristal, a Exato. terra. E nós somos os elementos porque nós, quando respiramos o ar, Exato. o nosso sangue, a água, A água, a nossa temperatura, o fogo. o fogo, que é o e que o nosso aquece, corpo né? vivo, né? O nosso corpo físico, desculpa, A é terra. a terra, né? E o nosso, E a nossa alma, o nosso pensamento, espírito é o exatamente, éter. é o éter. Então, por isso que dá pra gente fazer magia sem muita coisa, porque nós representamos os próprios elementos. Mas tudo depende do nível evolutivo de cada um. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um grupo, né, de Lilith, então vamos lá, vamos trabalhar vela preta e vela vermelha, porque é o que Lilith trabalha. Isso não tem nada a ver com magia negra, nada disso, tá? São Não as tem nada a ver cores de dela, coisa ruim. né? Enfim, Mesmo porque o preto na magia. tanto na magia e quanto pro chinês é prosperidade, não é morte. Sim, e sabedoria, né? Sabedoria, exatamente. É. Então, quando você tem uma cor que você vai utilizar, você tem um determinado cristal, alguma coisa assim, Acessório. lógico que isso faz com que você chegue mais Mas rápido. encurta o caminho. Exatamente. Mas, por exemplo, ai, gente, eu só tenho velinha branca. Gente, vale a intenção. Então, quando você tem que fazer uma magia, quando você tem que fazer uma bruxaria, quando você vai usar a bruxaria, o bonito da bruxaria é isso, que você vai usar tudo. Então, não... Você pode usar não o existe que um ela limite. oferece, o que está disponível no mundo, vamos Exatamente, dizer assim. naquele momento. Exato. Às vezes você não tem nada, mas você precisa fazer aquilo naquela hora. E, gente, Acende um palito de fósforo, acende um isqueiro. até aproveitar aí, falando uma coisa dentro até do que a Thaís até vai dar risada. Por exemplos de magia, tá? Tem maior magia do que reza de mãe? Ali é Nossa praga, Senhora. né? Praga. Não, mas reza quando uma mãe pede pelo filho, com intervém. certeza. É um processo magístico incrível e é muito mental, Muito. né? E ela não precisa pegar uma vela ali pra orar pelo filho, sabe? É só o É pensamento. o amor ali, o processo todo que promove esse processo magístico, vamos dizer assim. Com certeza. Né? O amor transforma. O amor, a gente. exatamente. O amor é o maior veículo de transformação e é o maior veículo magístico que a gente conhece, tem, né? tem. Quando você faz com amor, a coisa acontece. A gente estava Exato. falando sobre isso, né? Na profissão. Uhum. Então, quando você faz com amor, tudo... O amor vamos dizer assim, é o que se fala em muitas egrégoras aí. A gente desculpa. O amor ele fala por si só, Fala. né? E aí me fala, qual que é o seu Instagram? Ai, vamos lá, desculpa, gente. Eu acabei- Não, mas agora é a hora, agora, né? Agora eu já tô me Tá mais recomposto. estabelecida. O meu Instagram é arroba, né? A Divina Linha. Divina Linha. O Facebook é Divina Linha, tá? Esses Tem são- celular também que pode te Tenho encontrar? 11 98876 3319 desculpa, 11 98876 3319.
Tenho o maior prazer. E uma coisa assim muito importante. As pessoas que visitam o ateliê, eu sempre convido para tomar o chá das fadas. Eu tenho um jardim das fadas. Nossa, uma delícia lá, uma delícia, gente. Então, venham, são muito bem-vindos. As pessoas que se interessarem, estou à disposição de vocês. A gente vai sentar, a gente vai conversar e a gente vai produzir e construir a roupa dos seus sonhos. Maravilha, Thaís. Então, mais uma vez, agora de verdade, obrigado pela sua presença. Obrigada. Nossa, foi auspicioso, realmente. Quero agradecer as pessoas que vão ver esse Sim. vídeo. Uma hora ou outra todo mundo vai ver aí tudo que nós aprontamos aqui. Acho que tem até um pouquinho de making off aí, alguma coisa, né? Então, assim, dizer para vocês que tá iniciado, então, o primeiro programa dessa temporada com nada mais nada menos do que Thaís Pavanelli. Inauguramos, né? Inauguramos, uma nova né? fase, um porque novo projeto. A gente tem que promover a mudança. Exatamente. Né? Então começamos aproveite com né? o Alquimista. Exato. E quem quiser me conhecer mais, conhecer meu trabalho, acessa lá o Instagram, o.alquimista.quântico, tá? E aí vocês conhecem um pouco mais sobre o meu trabalho, mas o meu trabalho está muito voltado realmente à alquimia da sua energia. E aqui, a alquimia do seu dia. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vou falar aqui um monte de palavras aqui para atingir as várias egrégoras, mas assim, Namastê, Oriori, Arrou, Optia, muito axé, muita luz e amor para todos vocês. Gratidão. Namastê, meu irmão. Namastê. Que a Deus e a Deus te abençoe. Isso aí.